Simbora, Tiagão, porque hoje a aula é forte, cara. Quem cultiva as plantas medicinais aí para a indústria farmacêutica é um tema muito importante aqui para a gente entender as demandas e como que essas demandas vão ser atendidas, né, cara? Exatamente, cara. É essa a pergunta, né, que não quer calar, né? Quem é o verdadeiro produtor de plantas medicinais no país hoje, né? De fato, quem é que consegue atender essa demanda? Cara, é uma coisa muito complexa, né? Mas assim, a nossa legislação, ela é muito clara, né, doutora? E onde ela determina certos procedimentos que devem ser seguidos para determinadas situações e condições de uso. Então, assim, na questão de plantas medicinais, o cultivo orgânico, né? Aquele cultivo biodinâmico, que respeita, né, a natureza, que tem essa integração, essa regeneração do solo, né? Um solo que não tem contaminações, mas é rico na biodiversidade, as condições mais adequadas e exigidas, né, pela legislação atual para que faça o cultivo de plantas medicinais. Exigem até as certificações, né, doutora? Muitas vezes ali, para que de uma forma assim, né, ou direta ou participativa ali, né, é necessário ter essa certificação. E não só isso, mas também é muito importante sempre ter aquele técnico agrônomo responsável para estar ali, seja para o grande ou para o pequeno negócio. Se é um negócio comercial, precisa ter um responsável técnico para estar ali sendo responsável pelaquela agricultura, né? A gente tem aí uma série de legislações, de instruções normativas, né, regulamentações, enfim, que a gente chama aí de arcabouço regulatório, né, que pode se aplicar a cannabis, né, mas infelizmente a gente tem algumas dificuldades, né. E aí eu queria pedir, se fosse possível, para a gente colocar o quadrozinho, né, para iniciar aí Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. Pronto, galera. Então, aqui tá um resumo, tá, de toda essa regulamentação. Quero até agradecer aí o Tiago Reis por ter levantado esse arcabouço de uma forma tão organizada, né, meu querido? E aí a gente inicia, né, pela regulamentação do MAPA, tá? O MAPA é o Ministério de Agricultura e Pecuária, para quem não sabe, né? E ele regula tudo o que diz respeito a cultivos, sementes, mudas e as certificações das plantas também, né? Então a gente tem aí inicialmente essa lei 10.711 de 2003, né, que criou aí o Sistema Nacional de Sementes e Mudas. As pessoas precisam, né, quem tiver interesse em cultivar, precisam estar adequadas a esse sistema nacional, né, que foi regulamentado posteriormente, né, na Instrução Normativa 42 de 2019 do Ministério da Agricultura e Pecuária, né. Essa instrução normativa, ela trata a respeito da produção, da venda de sementes, das mudas medicinais, aromáticas, condimentares também. E em seguida nós temos aí uma outra instrução normativa também do MAPA, que é a Instrução Normativa 33 de 2016. E essa instrução, ela regulamenta a questão da certificação fitossanitária, ou seja, ela garante que a planta ela vai estar saudável, livre de pragas, né? Então são certificações que todo bom agricultor, seja ele comercial ou individual, ele precisa ter, né? Mas a cannabis, ela precisa não só ser reconhecida como ela já é, como planta medicinal, para que a gente tenha acesso a essas certificações no cultivo de cannabis, né? A gente precisa também que exista essa possibilidade que, infelizmente, não existe devido à portaria 344, né, do Ministério da Saúde. Então, a gente coloca a cannabis aí com THC acima de 0,3 na lista de substâncias proscritas e o canabidiol na lista de substâncias controladas. Então, é o que impede, é o que traz esse medo aí, digamos assim, né, para o Ministério da Agricultura liberar essas certificações aí para quem faz o cultivo da cannabis, tá bom? E aí, em seguida,
a gente tem aí a listagem das regulamentações já de ordem da Anvisa, né? A Anvisa é o órgão que cuida já da parte sanitária, diferente da parte da agricultura, que fica o MAPA, em seguida a gente tem a Anvisa com relação à segurança sanitária, né? E aí ela determina, né, como essas plantas medicinais, que é o caso da cannabis, que já foi reconhecida por regulamentações do MAP e da Anvisa como planta medicinal, né? E como elas vão virar medicamentos e fitoterápicos, né? Então, aqui no quadro a gente tem, inicialmente, o decreto 5.813 de 2006, né, que cria a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Temos logo em seguida aí a RDC 14 de 2013, que trata a respeito das boas práticas, né, de fabricação dos insumos vegetais. Essa RDC ela só se aplica quando a gente está falando aí de insumo para a fabricação de medicamentos. Tanto a RDC 14 de 2013 como a RDC posterior da Anvisa, que é a 10 de 2010, elas tratam tanto a respeito de insumos como drogas vegetais. Drogas vegetais, a gente não tem ainda essa classificação da cannabis nessa RDC. E é um outro problema, por exemplo, para as farmácias de manipulação, né, que elas precisam, para se enquadrar nessa RDC, estar dentro do que trabalhar dentro com substâncias que se tratam de drogas vegetais. E a cannabis, infelizmente, ela não está listada ainda nessa RDC como uma droga vegetal, né? E só para fazer um parênteses aqui, doutora, para a galera entender que a droga vegetal é essa planta que a gente colhe e está seca, né? Isso. Ainda ela é a droga vegetal. Daí na hora de processar, né, você fazer a extração, e aí é esse processo, né, de você fazer a extração que se enquadra aí, né, no caso das boas práticas de fabricação, né? O famoso haxixe já se enquadraria aí, né, doutora? Isso, os insumos, né, vegetais que a gente retira, ela tá ali na RDC 14 de 2013. Trata aí a respeito de insumos. Esses insumos, eles podem ser utilizados para a fabricação de medicamentos, né? Ou até mesmo esses extratos, como você realmente falou, Tiago. Então, a RDC 2010 é o que permite que a cannabis pudesse ser colocada, né, dentro dessa regulamentação sanitária já pronta, né? Seria muito mais simples para a União Federal utilizar esse arcabouço que a gente está destrinchando aqui agora e aplicar a cannabis, inserir a cannabis dentro dele, do que fazer, por exemplo, a resolução 327, né, que foi exarada pela Anvisa. Apesar de resolver os problemas, né, ela, além de ser provisória, ainda traz uma qualificação aí de produto de cannabis que nunca foi ouvido falar em nenhuma outra regulamentação, né? Então criou um boi cheio de ponta, como a gente chama aqui na minha região, e complicou aí a situação de uma regulamentação que já estava toda pronta, né? Ao meu ver, a gente poderia colocar aí a cannabis como droga vegetal, né? A gente geralmente entra com ações cíveis de obrigação de fazer contra o Estado, em nome de empresas, em nome de farmácias de manipulação, nesse sentido, né? Pedindo para que se cubra, né, essa omissão legislativa e essa omissão regulamentar da União, e bastava apenas se inserir aí a cannabis na RDC 2010 e aplicar as demais resoluções, tanto da Anvisa quanto do MAPA, para a questão da cannabis também, né? Então, o que falta, de fato, é a cannabis entrar nessa lista, né, de plantas permitidas, sair ali daquele uso proscrito, né, o THC e controlado, o CBD, e entrar aí numa qualificação mais generalista das outras como as outras drogas vegetais aí. E a gente tem aí a Lei 5.991 de 1973. Né? Ela regulamenta aí o comércio de medicamentos, fitoterápicos e insumos farmacêuticos aqui no Brasil, né? Essa lei, ela vale para farmácias, drogarias, toda aquela cadeia de distribuição, né? E ela não proíbe a cannabis, mas também não autoriza, né, gente? Então, sendo mais uma vez uma complicação para o mercado da cannabis. Nós temos aí um potencial imenso, agricultor, um potencial imenso já regulatório, como está bem explicado aí nesse quadro. E, infelizmente, o que falta é vontade política e normatização específica mesmo, viu, gente? Para as outras plantas, pode funcionar para cannabis, como a gente já bem sabe. E assim, o que eu achei de interessante de todas
regulamentações, decretos, é justamente esse decreto da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Por quê? Porque dentro dessa política nacional, né, ele tem o fomento e o apoio à agricultura familiar para fazer essa produção desses insumos vegetais, né, para a indústria farmacêutica. Ou seja, o próprio governo, a própria estrutura do país já está voltada para investimentos e toda a estruturação para que o pequeno produtor atenda à demanda, né, dessas plantas medicinais, e a cannabis seria mais uma planta dentro desse leque, né, de plantas que existe, porque o Brasil é um país rico na biodiversidade medicinal, né? Infelizmente, 94% das plantas conhecidas que temos no Brasil estão registradas e patenteadas fora do Brasil por pesquisadores estrangeiros, né? Temos apenas 6% desse patrimônio biológico registrado e patenteado, que é um absurdo. Eu acho que assim a gente deveria olhar mais para o que já tem pronto do que ficar se preocupando em criar mais coisas para, como você diz, botar mais pontas nesse boi aí. Eu vou aproveitar só para fazer um adendo aqui, né? Que ao invés de incorporar aqui a cannabis, para ficar bem claro, ao invés de incorporar a cannabis aqui nas instruções normativas, que são de fato a aplicação dessas políticas públicas, né? A Anvisa ela exara aí, através de muita comoção, né? Naquele caso, o Anne Fischer, a resolução 327, né? E traz esse mercado todo aí para a questão da importação, né? Permite que pessoa física entre em contato com a medicina canábica unicamente com produtos importados, né? E esquece que não só é uma regulamentação transitória, como uma regulamentação inédita, né? A gente muitas vezes reclama, né, da rapidez, por exemplo, em que as vacinas saíram, né, no tempo da pandemia. Foi muito rápido essa vacina. Mas aqui a gente já tem uma regulamentação muito antiga, preparada, um agro forte, especializado, que pode prestar toda essa questão, não só o agro, como a agricultura familiar, né? Somos todos agricultores, então temos essa expertise, esse contato com a terra desde cedo, por sermos de fato brasileiros, né? E aí a gente prefere estar postergando, a Anvisa prefere estar postergando essa regulamentação da 327, que foi prorrogada agora por último, né? Do que implementar a cannabis aqui nessas regulamentações tão naturais, né? Pois é, essa que é a loucura, né? Ó, galera, muito obrigado aí, Tico. Já React 1 batido, já temos o nosso React aí desbloqueado. Agora, ó, próximas metas, hein? Vamos para os 247 likes para liberar React 2 e 420 para liberar a aula para quinta-feira, Tico. A galera veio forte, hein? Faz o print aí, você, jardineira, desse quadrinho aí que tá, ó, sistematizado, porque esse quadro aí eu quero que a doutora Raíza fale se eu tô viajando ou se não. Porque esse quadro, né, esse levantamento tá mostrando que sim, há estrutura legal, né, para se estabelecer a questão do cultivo em território nacional. Basta as decisões serem tomadas. Inclusive, a gente tem que entender que a agricultura familiar já teria espaço a partir dessas resoluções existentes. Tô viajando, doutora Raiz, ou não? Não tá viajando não, Tico. Infelizmente falta boa vontade aí do poder público, né? Não só em colocar a cannabis dentro desse arcabouço regulatório, colocando ela na lista de drogas vegetais, né? Possibilitando aí as certificações dos derivados vegetais e dos insumos farmacêuticos ativos, né? Como também acabando, né, com essa situação da RDC 327, que exige, né, ainda que os insumos, inclusive, venham todos de fora, né? Todos os produtos, os insumos, inclusive criando uma categoria de produto de cannabis, que não é nem medicamento, né? E, ou seja, restringindo até o comércio local das pessoas que poderiam estar ali trabalhando com fitoterapia, né? Trazendo saúde para a sociedade, trazendo saúde para a sua comunidade, né? De forma democrática, através da farmácia de manipulação e da manipulação caseira, né? Então, infelizmente, Tico, é isso mesmo que você falou, viu? O Tiagão também separou aqui 2 videozinhos. Uma área da agricultura quase desconhecida.
a produção de ervas medicinais para a indústria farmacêutica. Pouco terreno para o cultivo e alto valor agregado são características dessa produção, que tem boa parte exportada. Já viram que, assim, é o pequeno produtor, não só atende a demanda interna, mas como consegue ainda exportar essa matéria-prima. Ou seja, o mercado está aí para todos que querem trabalhar com isso, né? Porque, assim, de fato, o que acaba atendendo muito a demanda interna, né, principalmente do SUS, são as farmácias vivas, né, Raíssa? Que acabam fazendo esse papel, né? Isso, as farmácias vivas, né, elas são o conceito das farmácias de manipulação que poderiam estar trabalhando aí com cannabis, né? Infelizmente, a gente não consegue implementar essas farmácias vivas devido a essas vedações aí da portaria 344, como também dessas exigências da RDC 327, né? Mas a gente tem aí um mercado, gente, pode ser democrático, pode ser realmente social, né? Que pode trazer a naturalidade que essa planta sempre teve, né? Antes dessa guerra às drogas todas, a gente não tínhamos aí uma regulamentação, né? Então essas plantas, a cannabis, ela era cultivada em qualquer interior, em qualquer sítio. Isso era comum antigamente, né, antes do regime militar. Então nós tínhamos até comércio livre aí em feiras livres com raizeiras. Essa medicina ancestral sempre teve viva, né? E posteriormente à proibição a gente teve essa guerra aí, né, a esses inocentes que... Tinha notícias no jornal, né, doutora? Eu lembro lá, os cigarros índio, saía no jornal e tudo. Então é aquilo que a gente sempre fala aqui, né, Tico? Infelizmente a gente nasceu nesses 100 anos de proibição, né? Mas, por sorte, a gente pode ser aí a geração que vai acabar com isso, libertar a planta novamente, né? Exato. É importante a gente lembrar que, assim, é todo um processo para a gente chegar onde a gente está aqui hoje, toda uma construção, na verdade, uma desconstrução, né, de uma visão equivocada da planta, né, do manejo da planta, da planta enquanto remédio, todo um processo que a gente está à beira de viver. As estruturas legais já estão prontas e andando, basta ainda a gente agora explicar para as pessoas, não é plutônio, né? As pessoas já faziam isso antes, tem como fazer isso também como fornecimento para quem vai produzir o remédio, ou seja, tem estrutura, né? E o Thiago Reis está mostrando aqui para nós quem, nesse mercado fitoterápico, né, para as farmacêuticas, quem fornece é o pequeno agricultor. E o pequeno agricultor também pode ser um grande potencial de fazer essa economia circular para todo mundo, desde para a grande farmacêutica, mas também para as famílias que podem estar subsidiando esse processo e vivendo um pouco, né, dessa liberdade da planta, Mishki. Sim, meu amigo, e eu digo mais, né? Se a gente fizer realmente esse conceito de farmácias vivas funcionarem, né, a gente tem aí um crescimento exponencial no nosso mercado, né? Tanto é que eu até incentivo e aproveito para deixar esse aviso aqui para todos que estão nos ouvindo, né? Você tem o interesse em ser um investidor, em ser uma pessoa que quer trabalhar com esse comércio, com esse conceito de farmácias vivas, né, da agricultura ao insumo até o produto final, né? Você tem o direito de buscar uma assessoria jurídica e impetrar ações, inclusive cíveis, que não vão trazer aí nenhum prejuízo, nenhum risco criminal, né? Nem a empresa, nem a pessoa física, para tentar aí uma obrigação de fazer contra essas omissões aí criminosas. Olha só, essa informação vale ouro, hein, galera? Então já anota isso aí, Tico. Eu tô falando assim, ó, se você não botou para transcrever essa fala da Raíza, pega esse corte desse vídeo e anota, porque é o momento da gente se organizar e mostrar o potencial da jardinagem voltada para a escala, né, familiar e também para subsidiar tanto as farmácias vivas como esse mercado das farmacêuticas que vai se instaurar aqui no Brasil. Thiago Reis, muita coisa é possível e já acontece, parece que só não estão falando para nós, Thiago Reis. Exatamente. Assim, ó, foi só aquela chamadinha, né, pra gente entender o que estava acontecendo. Um cultivo que exige pouco espaço e garante boa renda ao agricultor. O plantio de ervas medicinais que vão abastecer a indústria farmacêutica no Brasil
e no exterior. Um tradicional laboratório de remédios naturais com matriz na Suíça mantém rede de pequenos produtores e uma chácara perto da capital paulista para produzir ervas medicinais com técnicas de agricultura biodinâmica, como mostra pra gente a repórter Laís Duarte. Olha isso, né? Aí. É que sonho, hein, tropa? Oh, meu Deus. Ê, mundão vai sem porteira. A chácara está em São Roque, a 60 quilômetros de São Paulo. Um oásis verde tão perto da cidade grande. Aqui semeia-se o respeito à terra. Aqui a gente cultiva o solo. A ideia é deixar o solo quanto mais vivo, para que aquele solo devolva os nutrientes para a planta. A gente tem a certeza de que estamos colocando ali produtos de mais alta qualidade. Oh, imagina aqui esse verde da nossa plantinha, hein? Oh, que coisa maravilhosa, Tico. Imagina. Rapaz, eu fecho o olho e só vejo isso. Vejo o vento batendo nelas, sabe? Sabe aquele movimento natural. Tiagão, acho que é a importância, como a gente sempre bate nessa tecla aqui no canal. Ó, olha como bate nessa tecla no cultivo caseiro com poucas plantinhas e a mesma questão para um cultivo de larga escala. Então você que já está estudando sobre isso, já está passos largos à frente, Tiagão. Maravilha, cara. O cultivo orgânico, ele é o caminho mais adequado, né, cara, para poder fazer a produção. De fato, aí é que tá a grande questão, né? Será que o agro consegue atender essa necessidade, consegue atender todas essas certificações? É muito complexo você conseguir fazer isso em grandes propriedades. O que ocorre hoje, né? O cara tem uma grande propriedade, daí é o vô, o pai e já passando pro filho, né? O bastão pro filho. Uhum. Aí o filho vem, consegue convencer a fazer um talhão, né? Que é 1%, às vezes menos de 1% da propriedade, para reverter, para fazer uma agrofloresta, para começar um trabalho regenerativo ali na propriedade. E assim, para nos próximos 10 anos avaliar se vale a pena continuar investindo ou não. Então, assim. Ou seja, né? Então, o agro, até o grande negócio, para chegar nesse movimento e atender todos esses requisitos vai demorar muito. Logo, o pequeno produtor, né, ele já está, né, familiarizado e já está preparado por isso, porque ele já está se inserindo nisso, né? A demanda, né, da agricultura familiar, ela já está voltada para a agricultura orgânica, né? Então, assim, já está no meio caminho andado. Então, quem é que vai estar pronto para realmente atender a demanda do mercado? E a demanda, é disso, ó. Muito legal a matéria, vamos ver mais. Quem conta é a Luzia Pereira, engenheira agrônoma, nascida e criada no interior, tratada com o que a mãe natureza tinha de melhor. A minha mãe sempre usou plantas medicinais pra gente. Como o Acir, não foi diferente. Sempre usamos, né? Desde os meus avós, pais, tios, a gente sempre usou. Há anos eles são responsáveis pelo cultivo de plantas medicinais que vão abastecer a indústria farmacêutica no Brasil e no exterior. São 30 espécies plantadas todo ano, como a arruda, o confrei. Tem o boldo, carquejo, cipó-cruz, rubi, artemisia, né? E tem, que é o rosa, né? Tem Maravilha. Também hortelã, essas coisas, poejo. Conhecida popularmente como marmelo, e a gente usa num insumo farmacêutico. Agora é tempo de briófilo. A planta, originária da África, se adaptou muito bem ao Brasil. É uma suculenta muito usada na fabricação de medicamentos para o tratamento de irritação, ansiedade e distúrbios do sono. Só esta propriedade, de 5.300 metros quadrados, produz mais de 1 tonelada todos os anos. Olha isso. E nos canteiros, o briófilo nunca está sozinho. Cara, tem planta medicinal sendo cultivada no Brasil que veio da África. E tá ali super controlado, bem adaptada, né, sendo cultivada de maneira aberta, né, em terreno de solo fértil, com cuidados orgânicos para fazer uma boa medicina. Às vezes a gente escuta, cara, não, porque é uma semente que exótica. Veio lá de Marte, exótica, e vai acabar com o ecossistema brasileiro. Meu irmão! Ecoterrorismo que eu chamo. Ecoterrorismo, exatamente, Faça-me um favor, entendeu? Faça-me um favor. Chega!
Chega de balela, parece, sabe aquela figurinha do Ciro Gomes, que o povo fica, porque não sei o quê, faça-me o favor, meu irmão. Tá louco, né, cara? Tá louco. Ai, cara. Não, e você viu, né? 5.300 metros quadrados, produz ali 1 tonelada, né? É isso, cara, não precisa ser nada mega, grandes propriedades, porque assim, o agro vai entrar nesse mercado, com certeza vai entrar nesse mercado, mas vai entrar no mercado de fibras, né? Que é um mercado muito mais alinhado com a produção de algodão, com a produção de soja, de cana-de-açúcar, onde até esses próprios maquinários são facilmente adaptados ou nem precisam de adaptações, provavelmente para fazer a semeadura e a colheita depois disso, né? O manejo e tudo mais. Então, assim... Ah, cara, dá uma esperança boa, viu? Vendo isso aqui, imagina no meio da natureza, cultivando a plantinha. Olha aí, galera, ó, uma possibilidade aí futura, então vamos se profissionalizar, né? Orgânica. Então a gente faz tudo bem natural mesmo. A gente deixa o mato crescer meio junto, sabe? As plantas companheiras. A proteção do sol, né? Umidade. Protege por causa do sol, muito quente o sol, então a gente deixa crescer meio junto, limpa de vez em quando, mas deixa bastante, que dá uma proteção para a planta e para os bichos também, né? Olha aí. Formigas e outros insetos, o mato... mais manejo integrado de pragas, né? Ah, a gente tem aula aqui sobre isso, né? Então, para mim sempre fica essa ideia, Tico, vendo essa larga escala, né? A gente vê que é possível, com o conhecimento que você adquiriu ali no teu cultivo caseiro, pessoal, cara, você consegue já vislumbrar, né? É só mudar o nível ali, né, cara? Então é muito bacana isso. Não tá longe, né? Não tá longe. Não tá longe, e você tem também o pequeno agricultor que vai surgir, né, com esses conhecimentos de jardinagem mais específicos que a gente trabalha aqui na Natural TV e tudo mais, mas você tem também a possibilidade do agricultor que já existe e que vai poder rodar mais uma cultura no seu estabelecimento e aumentar a sua renda e tá ali trabalhando com outro tipo de medicina como outra qualquer. É igual as outras, meu Deus. Tecnicamente, esses agricultores estão mais preparados que muitas associações que estão aí, né, doutora? Isso, eu acho que inclusive o ideal, né, aí uma opinião não técnica da minha parte, o ideal é se fazer essa plantação lateral a outras plantas medicinais, né, que estejam ali em busca também dessa certificação de fitoterápicos, né, que a gente sabe que o agrotóxico, ele contamina ali tudo, né, que está ao redor, as plantações ao redor todas, né, então cuidado aí quando for plantar, né, ao redor de outras plantações que tenham algum tipo de contato com agrotóxico, porque futuramente, né, que eu acredito que não tão futuramente assim, isso pode prejudicar na certificação, tá? Perfeito. Exatamente, doutora. Por exemplo, aqui próximo de casa, aí tá em São Roque, né, que é aqui do lado, como aqui também tem em Biúna, que é uma região de produtores voltados para agricultura orgânica, sem o uso de agrotóxicos, porque eles tiveram que fazer essa conscientização para justamente eles conseguirem ter a certificação, né? São regiões que hoje estão com a vocação para atender essa demanda, podemos dizer. Então, interessante, se você quer já ir buscando propriedades dentro dessas regiões onde já tem essa vocação de produção orgânica, biodinâmica. É ali que você tem que estar olhando, né? E não pro agro, porque justamente o agrotóxico vem muito fácil pelo vento e põe tudo a perder rapidamente, né? Tem uma pergunta boa do Primata aqui, vou puxar para a doutora, ó. Que é, doutora, o certificado de qualificação, como de um curso, por exemplo, ajuda no processo de regulação de empresas para a farmácia viva? Olha, com certeza, viu? Vai demonstrar aí que você tem uma expertise já na plantação, né? Uma questão aí que seria necessária futuramente seria retirar as certificações, né? Aí você contaria com uma equipe mais especializada para retirar essas certificações, se não fosse possível o próprio agricultor ali retirar, mas em tese é isso mesmo, tá? Vamos acompanhar mais o finalzinho do vídeo aqui, ó. Para garantir a saúde das plantas que vão virar remédio, a chácara usa os princípios da agricultura biodinâmica, que assim como a agricultura orgânica, não usa produtos químicos, nem agrotóxicos,
nem aditivos convencionais. Olha aí, a propriedade é tratada como um organismo vivo, onde tudo está integrado. Respeito pela Quanto natureza. maior a biodiversidade presente aqui, mais saudável é a paisagem. Então a gente trabalha com biodiversidade, então a gente quer enriquecer o ecossistema, o sistema agrícola ali, para que uma espécie controle a outra. Então a gente coloca muitas espécies para ter inimigos naturais. Então a gente não quer que uma se sobressaia. As nossas sementes, elas têm que ser orgânicas ou, no máximo, sem tratamento químico. Então, aqui na chácara, a gente produz a maior parte das nossas sementes. Todas as plantas que a gente... Que legal isso, né, Tiagão? Produzir as próprias sementes, né? Você imagina isso com a cannabis, né, cara? Exatamente, cara. É a filosofia on-farm que eles falam, né? Ou seja, todos os insumos que você precisa para produzir ali na agricultura, você traz da própria fazenda, né? Não de fora da cerca, né? De dentro da propriedade. Então, esse manejo fechado, né? Integrado ali, que vai trazendo cada vez mais riqueza para o solo, porque o solo é a coisa mais importante que você tem aí. E assim, frisa de novo, não pode ter agrotóxico, não pode ter pesticidas, não pode ter nada químico. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Nada que venha de uma forma para contaminar o ambiente ali e eliminar de uma forma agressiva. Exato. Né? E, Tico, tem uma parada que é bacana também, que é isso da natureza, né? O ecossistema é como se fosse um único corpo geral, que uma pequena coisa vai influenciar no processo como um todo. Então, esse equilíbrio, buscar-se esse equilíbrio ali para que todas as plantas estejam trabalhando em boa função, né? Cara, por isso que essa visão sistêmica, né, desse ambiente, né, entender o que você está fazendo, de fato, trabalhar com perspectivas da agroecologia, né, que a gente já citou aqui no canal, com outras perspectivas que podem estar fazendo essa corroboração de plantas para que elas deem o seu melhor ao longo do período de cultivo. E eu quero dizer o seguinte, galera, vocês estão gostando dessa abertura de conhecimento que a Natural TV está proporcionando? Deixa um recadinho para nós aí, aperta o número 1 nesse chat aí, só para a gente ver se vocês estão ligados mesmo ou vocês não estão prestando atenção, porque assim, eu tô embasbacado com essas revelações que estamos trazendo em Natural TV. Olha, bom demais, galera, bom demais. Agora tá aí, ó, é isso. Eu também tô gostando muito aqui, né? Porque é isso, galera. Isso aqui inspira, faz a gente ter argumentos concretos para argumentar de fato ali com o conservador, com aquele familiar que não entende o processo, né? Então, cara, manda esse vídeo, manda os conteúdos para mostrar que você sabe do que você tá falando e o que você sabe o que você tá fazendo, Tico. É isso que é a grande questão, né? É isso, você saber o que você tá fazendo e de fato poder corroborar com o crescimento de todo mundo, né? Quando você compartilha, quando você, né, tá demonstrando que tá nessa roda de conhecimento que é a Natural TV, que é o Ganza App, que são as comunidades, você também está se qualificando por esse network que vai vir. Por quê? Porque tá aí, ó, estão mostrando na cara que é possível sim, que já acontece, que as estruturas legais, jurídicas existem, tá faltando pouco e agora é o momento de se preparar. Natural, místico, o ganjo. Vamos ver o finalzinho do vídeo aqui, ó. Planta aqui que a gente cultiva, elas são cuidadas e são depois, quando estão prontas para serem extraídas, vão para nossa fábrica e são processadas ainda frescas, né, dentro desse solo que é um solo biodinâmico. Depois de serem processadas e virarem tintura, o bagaço que sobra volta para cá para a gente fazer um processo de compostagem. Então, de fato, cíclico. É uma economia circular 100%. É, Tiagão, é como o reaproveitamento de substrato, é como deixar a coisa cada vez melhor rodando ali, né? Ou seja, cara, eu acho que o cultivador e a cultivadora que tá assistindo a gente se encaixou nessa dinâmica filosófica aí, hein, cara? Natural, eu não sei se vocês repararam, mas é uma indústria bem conhecida, né? Quem já não comprou uma tintura de arnica ali dessa indústria aí, tá ligado? Ela é bem grande. E assim, e sabe qual é o interessante desse projeto, Natural? Porque assim, ó, lá eles têm já uma demanda, já tem uma conta ali que eles já prevê ali, de quanto que o produtor ganha por mês fazendo aquela produção. E aí, se caso acontecer uma intempérie ali, né, uma chuva tal, e ele perder aquela produção, a indústria garante 50% dessa produção. Mesmo sem receber a matéria-prima, ela paga para poder manter o agricultor vivo e produzindo, né? Então, assim,
é um projeto fantástico e que, assim, realmente precisa ter essa integração. Então, fica aí a pergunta, será que as Big Pharmas realmente são as vilãs de tudo isso ou podem ser o diferencial para fomentar tudo isso que nós tanto buscamos? Sempre provocativo, hein? Sempre provocativo, nosso Thiago Reis responde aí no chat, ó. A gente vai continuar a aula, só vamos liberar a nossa querida Raíza aqui, ó, e agradecer demais. Muito obrigado pelos esclarecimentos e fica o convite, hein, galera? Se quiser tirar dúvidas, fica ligado no Instagram, porque toda semana vai ter esse quadro aqui com a doutora. Minha querida, sensacional! Ô, gente, como sempre, agradeço demais, viu, a todos aí, Luiz, Tico, Tiago, todo o pessoal que tá aí por trás também. Agradeço a todos que estão nos assistindo também e me coloco à disposição, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer interação, tô aí às ordens. E você tá gostando do vídeo? Se tiver gostando, não esquece, deixa aquele like que legaliza. E antes da gente continuar esse conteúdo, só quero te dar um aviso muito importante para você que tá buscando aí o habeas corpus, o HC, e tá na dúvida de como proceder. Doutora, o que é o HC? Então, o habeas corpus preventivo, ele é um remédio constitucional que garante a liberdade em casos atípicos, como é o caso do cultivo de cannabis, para que as pessoas elas não sofram constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção e de porte do seu medicamento. Mais ou menos quem que pode recorrer ao HC? O habeas corpus, ele é um remédio disponível para todos, assim como a cannabis. Então, é necessário que as pessoas que estejam interessadas em entrar com esse tipo de processo para garantir o seu cultivo legal, elas estejam munidas aí das documentações necessárias. Então, o habeas corpus é para todos. É isso aí, galera. Então, se você tá buscando tirar o HC, mas não conseguiu ainda, a gente vai te deixar um link do nosso acolhimento aqui, onde você vai conseguir todo um direcionamento da documentação e do processo passo a passo. Então, ó, o link tá na descrição. Se você quiser saber mais, é só colar. Tamo junto. Tem o link na descrição sobre o acolhimento aí pro HC. Ó, se você gostou aqui da participação da doutora, já senta o dedo no like aí, deixa o salve aí pra nós, hein? Comenta alguma coisa. Vamos continuar aqui então, Tiagão, porque daí você também trouxe uma parada que é importante, né? Essa biodiversidade, a origem aí dos insumos que são importados pela indústria farmacêutica, cara. Exatamente, porque assim, apesar de toda a nossa riqueza natural, o Brasil ainda importa grande parte dos seus insumos vegetais para a indústria farmacêutica e as farmácias de manipulação. Então, assim, há uma lacuna gigante aí no mercado e aqui, né, você tá vendo que o agricultor familiar entra em cena, né, cara? Com o quê? Com a sua conexão com a terra, o seu conhecimento, aquela sua paixão. Você, mano, pode ser a chave para transformar essa realidade, porque assim, tem muito dinheiro ficando na mesa e esse dinheiro não está na mesa porque o estrangeiro tá levando embora, cara. A gente tá deixando o dinheiro para eles levarem embora e não podemos mais fazer isso, porque assim, é um mercado riquíssimo. Você aí, quantas plantas medicinais tem no seu quintal aí que você sabe? Imagina se você se dedicar a produzir ela numa escala um pouquinho mais considerável. Ou seja, é muito fácil de você produzir as plantas medicinais, diferente do alface, tá ligado? Que é uma planta originária europeia que não tem nada a ver com o nosso clima. Tem gente que vem adaptando e melhorando, mas dá um trabalhão e o lucro é baixíssimo. Plantas medicinais traz um lucro agregado altíssimo. E ó pra onde tá indo? Ó pra onde tá indo os países aí, ó. É isso, a gente quer aqui no Brasil, galera, isso aí, né? Então não dá pra ter esse rolê. E aí, Tiagão, Tico, o Tiagão traz justamente esse despertar desse potencial, cara, porque é isso, se a gente pensar o Brasil, tamanho continental, clima, solo, como a gente viu aqui, a potência pode ser mundial, pode ser um fornecedor mundial, ao invés de importar, a gente pode estar exportando de fato, né, cara? Cara, o Brasil tem potência e o Brasil tem o quê? Outros exemplares da formação, né, de rede de produtores que alimentam o Brasil todo. Vamos olhar aí, né, para a mais famosa rede de produtores do mundo, né, que é o Movimento Sem Terra, que hoje fornece o maior potencial de produção de orgânicos do mundo, não é do Brasil, é do mundo, né? E está aqui no Brasil, já tem essa escola, tem outras escolas, como essa própria rede de produtores que a gente acabou de demonstrar aqui na aula, a partir dos vídeos que o Thiago Reis trouxe. Thiago Reis, é muito potencial para a gente poder
assim, ó, acordar, né? Tá na hora de acordar, né, velho? O gigante tem que acordar. Exatamente, cara. A gente tem que acordar, parar de ir com esse mimimi, achando que o Brasil não é grande coisa. O Brasil é muita coisa e muito mais do que vocês imaginam e possam acreditar, né? De fato, cara, assim, nosso país tem um grande potencial. Meu, você vê, cara, ó, o Paraná, velho, ó, o estado que mais produz plantas medicinais no país, cara, assim, ó, são só 1.800 agricultores. E eles estão produzindo o quê, cara? 78 milhões de reais, cara. Ou seja, 27,4 mil toneladas, velho, de plantas, de insumos, tá ligado? Assim, ó, só fazer a continha aí de quanto que eles estão ganhando ali, ó. 78 milhões ali por 1.800. Vocês já vão conseguir ter uma previsibilidade. Isso que a gente nem tá falando da nossa plantinha, que tem um valor agregado 10 vezes maior do que a maioria dessas plantas comercializadas atualmente. E é por isso que esse mercado cada vez vem sendo mais restrito para o pequeno produtor. E, na verdade, será que vem sendo restrito ou vem sendo falado que será restrito? Porque até agora a gente está vendo que as cartas estão para o agricultor familiar e não para o agronegócio, mesmo porque não pode ter agrotóxico, não pode ter agroquímico, não pode ter solo contaminado com metais pesados e etc e tal. Ou seja, quem é que tem a propriedade que tem essas condições ideais para fazer essa matéria-prima para a indústria farmacêutica? É o pequeno produtor, é a pequena propriedade, não é a grande propriedade, não é o grande latifúndio. Tira isso da cabeça, esquece essa narrativa e produzir fibra. Realmente, alguém aqui tá querendo produzir fibra mesmo? Ah, então tá. Então é disso que a gente tá falando. A gente quer ser o pequeno produtor da agricultura familiar, não é isso? Agora a gente vai pra parte que a gente bate na tecla e a gente viu nos vídeos ali, né, cara? Que é justamente o solo. É a origem aí, esse solo vivo, esse solo rico, esse solo que faz a manutenção de si mesmo ali com o tempo, né, cara? A gente traz muito isso aqui pro cultivo caseiro e não é diferente pro cultivo em larga escala, né, cara? Cara, exatamente. Então, assim, pra você poder colher saúde e essas oportunidades, a qualidade é a nossa semente, né? Então, assim, a semente é importantíssima pra gente, tá ligado? É ela ali que começa no campo, você fazendo o quê? Com as boas práticas agrícolas, você vai conseguir chegar lá. Então, é devagarzinho, você tem que cuidar da onde? Do solo. A semente é a base de toda a vida ali da sua propriedade. Então, assim, primeiro, o solo, ele vai precisar ser puro, né? Livre de contaminantes. Isso é importante você mandar fazer uma análise do solo para ter toda essa visão plena, tá ligado? E técnica, né? Fazer uma possível descompactação, porque muitas propriedades, quando você chega, está um pouco degradada, não está adequada. Então, é necessário você fazer o manejo. E muitas vezes leva algum tempo, dependendo da propriedade, pode levar alguns meses ou alguns anos, dependendo das condições, né? E dependendo do que você pode aportar e fazer ali dentro, né? Usando ali adubação verde, né? Fazendo todo aquele manejo orgânico para enriquecer o solo, porque assim, pensa, a saúde do solo, mano, é a base, mano, da própria saúde da sua plantinha, tá ligado? É onde a semente vai partir ali, né? E ali já vai estar enraizado ali no DNA da sua produção, a qualidade, tá ligado? Quando você faz aquele solo. Por isso que a gente fala do kit Suruma, né? Por isso que a gente fala do Flower Mind. Por quê? Porque são produtos que vão trazer essa qualidade pro seu solo de uma vez por todas, tá ligado? E você vai conseguir ciclar aquilo cada vez mais. Então, assim, é importante também usar esse material de conhecimento da propagação, que lembra que a gente fala da clonagem, né? Conhecimento de uma boa procedência dessa muda é importantíssimo, né? Para você manter as características, ter essa identificação botânica da planta, né? Ter aquela rastreabilidade com as garantias ali, sim, né? Que nem você hoje já pode fazer isso lá no Ganzá.app, né? A gente consegue fazer todo a rastreabilidade da planta. Então, assim, não é nada do que, assim, de achados, né? Exato. De uma coisa técnica, de uma coisa bem... Flor de Maria, nossa aluna de consultoria aqui, hein? Ela fala, ó, isso aqui é bonito demais, né? Já me disseram uma vez, antes de cultivar a planta, tem que aprender a cultivar o solo. Antes de ser mãe de planta, tem que ser mãe de minhoca. É isso aí, disso que se trata, né, cara? Exatamente. É disso que se trata, entender que é o ecossistema que vai te ajudar a ter bons resultados, né? Aí a galera começa a cair a ficha. Você que acompanha a gente há mais tempo, né? Começa a cair algumas fichas. E eu vou aqui te ajudar a cair algumas fichas. Ligue os pontos. Ligue os pontos. O Brasil está pronto, o Brasil tem estrutura jurídica, né, sendo preparada ou já existe, falta tomada de decisão que vai ser em setembro. O Brasil tem know-how,
Ou seja, o Brasil sabe fazer, né? O Brasil já tem exemplares de pessoas e redes produzindo fitoterápicos, né? Plantas para serem, né, fitoterápicos no futuro. A gente ainda tem uma questão que o Rafa trouxe aqui em uma aula, ou seja, a gente tem solo bom, grande potencial de produção, a gente tem sol na maior parte do Brasil o ano inteiro, a gente tem uma possibilidade de fazer um cultivo limpo, e aí a gente pode entrar no jogo com esse mercado da nossa plantinha pro mundo, dizendo o seguinte, olha, além de produzir aqui, a gente pode melhorar a terra, porque a nossa planta tem o potencial, né, de solo que não tá legal, solo que tá com coisas ruins, temos ali a nossa planta para poder subsidiar esse processo de melhoria. Temos a Embrapa, como o próprio velho colocou ali. Cara, a gente tá pronto. Sabe o que tá faltando? Jardineiro. Tá faltando jardineiro qualificado, com conhecimento, para mostrar pro mercado, né, pro mercado que, ó, a rede tá aqui. Então vamos se formar, galera. Vamos meter a marcha. Oi, pode segurar lá, Natural. Segura lá um pouquinho, porque ainda tem mais coisinha que eu vou tentar ser um pouquinho mais breve. Assim, ó, pra gente acelerar aqui, porque assim, é importante, porque a gente tá começando a falar aqui, gente, com o solo e as sementes certas, né? Daí é a hora do manejo. Então, assim, planejar o cultivo, a gente fala muito de planejamento, né? Planejar os espaçamentos para cada planta, né? Tem o seu espaço para se prosperar, a irrigação consciente, a nutrição equilibrada. Então, sempre a adubação orgânica são essenciais e o controle de pragas, né? Fazer, né? Não pode vacilar assim, ó. Esqueça os agrotóxicos, tá ligado? Exato. O controle de pragas é completamente diferente, né? Não se usa agrotóxicos, se usa manejos biológicos e naturais ali para poder fazer esse controle, né? São plantas medicinais, então, são estritamente proibido o uso de agrotóxicos, tá ligado? Então, assim, tem que usar métodos agroecológicos, uma rotação de culturas e plantas companheiras. A sua planta e o meio ambiente vão agradecer, né, Ticão? Fazendo essa questão. Porque logo disso, mano, a consequência depois de todo esse seu manejo é o quê? É a colheita e a hora mágica, né? E a gente estava falando isso ontem, né? A hora da colheita, né? Qual que é a hora certa da colheita? E para as plantas medicinais, a gente já destrinchou isso aqui ontem, não vou me aprofundar tão muito. Então, assim, é um momento crucial. Então, assim, colha quando a planta tiver na maior concentração de seus princípios ativos, né? Se há raízes no inverno, folhas no início da floração, flores bem abertas, ou seja, evite dias de chuva. Após a colheita, a higienização leve e a secagem correta são vitais, seja natural ou à sombra, né? Ou de forma até artificial, com temperatura controlada. Você tem que fazer com que essas plantas tenham toda aquela procedência, né, fitossanitária, para que você possa fazer o quê? Um armazenamento, mano, que consiga ter durabilidade. A gente fala assim, ter tempo de prateleira, né? Ou seja, você tem que usar embalagens limpas, né? Herméticas, né? Fazer isso, armazenar isso num local seco, ali ventilado e bem protegido. Então, assim, ó, lembre-se, não dá para melhorar a qualidade depois da colheita, é só para mantê-la. Então, assim, o que você tinha que fazer, você já fez lá no seu manejo, né? No caso da nossa plantinha, a gente fala muito, né? Navega, na flora, você já não tem muito para onde ir, aceita o que você acertou e o que você errou na parte vegetativa, né, Natural? Exatamente. Ó. A gente viu que o Brasil tem um potencial imenso, e você agricultor familiar, né? Você grower aí, você jardineiro, jardineira, é a peça-chave para a gente desvendar esse potencial, né? Ou seja, tudo isso só depende agora de você meter a mão na massa e começar a fazer acontecer. Então, assim, ó, invista na produção de plantas medicinais. Não precisa ser só da nossa plantinha cannabis. Você já pode começar com outras que já tá facilitando e já é meio caminho andado, né? Não, Natural. Para quem já quer se coçar, então já se coça e começa a focar em outras plantas medicinais, porque a gente viu que é a mesma linha, né, de produção, com muita sustentabilidade e qualidade. Construa agora... Tiagão, só uma coisa que eu vendo essa imagem aqui, cara, foi um extraterrestre, é uma nave espacial que pousou ali, deixou a marca, porque parece coisa de outro mundo aí, cara. Muito legal essa organização, né, bicho? Cara, é conhecido como mandala, né, cara? E muito utilizados em áreas, por exemplo, lá do sertão, que tem baixa questão de água, então ali no meio tem um lago,
né? Se forma um lago, um tanque, um reservatório, e ali fica fácil para você distribuir a irrigação, né? Assim, para o pequeno produtor, com baixo custo, né? É um design extremamente eficiente e altamente produtivo, cara. Que massa, né? Bonito, né, de ver. É bonito de ver, fica organizado. O velho já falou aqui, ó. Ele faria um círculo desse com cada variedade em cada linha, cara. Maravilha, né? Imagina. É muito bonito mesmo. Então, cara, mano, a gente tem um futuro próspero e verde, né, Natural? Assim, ó, e já tá enraizado aqui na sabedoria da terra e a ciência da fitoterapia, né? Porque, mano, aqui a galera da Natural TV é braba e já tá sabendo de tudo isso, porque vem acompanhando a gente já faz muito tempo e a gente não tá falando essas coisas de hoje, né, cara? Exatamente. Hoje foi aquele dia chave pra gente criar a nossa polêmica, a nossa aula polêmica. Então faz o seguinte, galera, na moral, assim, ó, a gente tá preparando não só um mapa mental completinho com passo a passo para produção legal de plantas medicinais, não vai ser só para cannabis, que a gente já consegue ter esse vislumbrar todo esse mercado, tanto de plantas medicinais como, né, das tradicionais, como a atual cannabis vai estar sendo incluída, e a gente sabe que não tem muita diferença. Então, mano, aproveita aí, ó, e já começa a fazer a transformação da sua propriedade, né, aprendendo lá com a gente. Você vai ter o antes e o depois, né, Tiagão? Essa que é a ideia aqui, porque, galera, na boa aqui, Tico, eu vou falar uma coisa, e eu vou pedir pra galera prestar bastante atenção, ó, porque a gente vai mostrar para você que é possível entrar no mercado, mesmo você sendo um produtor pequeno, né? E aí, você quer saber como transformar esse teu pequeno espaço em uma fonte de renda com plantas medicinais? O antes e o depois, como você tá vendo aqui na foto, ó. Então, já responde aí para mim no chat com o número 1, se você quer fazer dinheiro num futuro promissor aqui com a nossa planta. Já mete o dedo aí no número 1. E aí, se você viu a aula de hoje, né? A gente viu que com pequeno terreno, Tiagão, 5.000 metros quadrados, por exemplo, você já pode se tornar a fonte de renda ali mensal, fornecendo plantas medicinais para a indústria farmacêutica. E aí não é preciso ser um grande produtor ou ter aquelas estruturas industriais, né? O segredo vai estar no domínio do cultivo avançado. E é aqui que a maioria erra, né, Tico? Porque vai perder tempo, vai perder dinheiro com as técnicas que já estão ultrapassadas. E aí eu vou te dizer, se o teu sonho é ganhar dinheiro com a planta, eu aposto que a maioria é o sonho da galera que tá vendo a gente aqui. Então, ó, saiba que isso vai ser possível e vai ser possível em breve, porque certamente após a regulamentação que tá rolando no país, a coisa vai mudar. Mas a gente precisa te dizer também a verdade, porque para você sair desse mundo de fantasias também e ficar panguando aí, porque se como eu, você também sonha em trabalhar com a planta, com a mão na massa ali, então, Tico, então você precisa saber o que você tá perdendo aí se não começar a se mexer hoje, meu querido. Exato, olha, a primeira coisa que eu acho que a galera tá perdendo, se não começar a agir já, é a história do dinheiro na mesa. Porque a gente viu aqui nessa aula que o mercado de fitoterápicos existe, o Brasil tem potencial, já tem empresas aqui, enquanto outros vão estar lucrando porque estão preparados nesse mercado que vai expandir, você vai continuar perdendo e dependendo de rendas incertas aí na sua vida, sabendo cultivar. E mesmo se você empreender, ou seja, alguns prejuízos às vezes são evitáveis, né? Assim, erros básicos que a gente costuma arruinar colheitas e é ruim você cometer, podem sim ser um impeditivo para esse investimento que você vai fazer. Mas calma, galera, calma que tudo tem jeito e a gente sempre traz aqui na Natural TV. Agora, se você não começar a agir hoje, você vai perder essa oportunidade única, porque assim, ó, o Brasil já é e está se tornando cada vez mais esse polo de produção de fitoterápicos. Vimos na aula hoje. E quem dominar as técnicas corretas, com certeza vai lucrar e ter seu nome nesse mercado que está surgindo, Thiago Reis. Exatamente, porque assim, né, Tico, de acordo com as nossas pesquisas, né, o Brasil é um dos países que mais vem desenvolvendo estudos e pesquisas científicas sobre a cannabis, mesmo tendo todas essas restrições e dificuldades. Ou seja, tudo que estamos te falando e te mostrando é real e já está acontecendo. Então, atenção, porque assim, ó, na moral, depois não vai dizer que a gente não tá avisando vocês, não. A gente já tá falando e não é de hoje, cara. Então, assim, após a regulamentação, vai haver aquele boom nesse mercado e você que tá querendo trabalhar com a planta precisa estar pronto, atento, né? E bem preparado, não é isso, Natural?
É isso, a gente viu aqui, né? Que você já sabe o que você vai estar perdendo aqui se não agir hoje. E aí tem que agir hoje mesmo, galera. Se deixar pra depois é que nem o cultivo. Fica defasado ali, ó. Vamos te mostrar o que você vai ganhar agindo hoje. Aí sim, porque a única solução pra virar o jogo é a seguinte, ó. Imagina só. Você produzir o teu próprio medicamento, livre de intermediários, com controle total ali de qualidade do que você está fazendo, garantindo a tua medicina e, além disso, garantindo a experiência desse domínio total sobre a tua atividade. Olha o peso que isso pode ter no teu currículo e no teu portfólio de cultivo futuro. Imagina só, fornecer justamente para a indústria farmacêutica e transformar o teu cultivo em um negócio escalável. Ali, não. Imagina você criar o teu negócio e trabalhar com a planta que você tanto ama. Eu estou imaginando aqui e só vejo coisa boa. E imagina mais, aprender técnicas, Tico, técnicas profissionais que vão garantir colheitas abundantes e sem desperdício. E com isso, você vai agregar valor e autoridade no portfólio grower, cara. Rapaz, além disso, a qualidade de vida de estar trabalhando com o que gosta, porque isso você ganha também. Fora outras oportunidades que vão surgir, né, após essa regulamentação que está marcada. Eu não estou falando não, está marcada para setembro, tá? Jardineiro, jardineira, presta atenção, tudo isso é possível, mas só é possível para quem está com conhecimento no momento certo. Sem o conhecimento no momento certo, não adianta você sair pulando de paraquedas sozinho, achando que as coisas vão acontecer, né? Como é que você vai fazer, né, essa grana nesse mercado sem conhecimento certo, sem network? Cara, não tem como. Tem que saber, Thiago Reis, onde é que estão as coisas no lugar e a gente tá aqui te ajudando, mano. Então, assim, na moral, cara, é assim, eu vou te dar três passos aí para você chegar nesse conhecimento certo, assim, ó, maneira fácil. Você tá sem grana, tá ligado? Então tem por onde começar. O que é o primeiro passo, que é o seguinte: você maratona aqui o canal, porque são, assim, mais de 1.600 vídeos que a gente já produziu aqui para você poder estudar de graça, como quiser e quando quiser. Assim, ó, é muito conteúdo, cara. Assim, não tem como você ficar aí dizendo que não sabe de nada, tá ligado? Ó, agora, para você aí, quer dar o segundo passo já? Tá ligado? É fácil, cara. Você faz o seguinte: você vai criar o seu portfólio, né? Lá no Ganzá.app, porque lá é a vitrine, né, dos growers brasileiros. Ou seja, lá na Ganzá você vai poder documentar todo o seu cultivo com rastreabilidade, que é importantíssimo, a gente tá vendo isso, né? O quanto que é importante a rastreabilidade e a sua evolução como cultivador também. E isso, cara, é importantíssimo, porque, mano, a Ganzá ali vai te promover também aquela rede social de jardineiro, o network que a gente estava falando, né? Então, assim, enquanto aí as empresas precisarem contratar ali um profissional, né, um grower ali, um master grower, ele vai procurar onde? Ele vai lá na Ganzá, porque ele sabe que ali é só o que tem, é só o master grower ali, top de linha. Só que ele vai falar o seguinte: será que todos ali têm um perfil da minha empresa? Não, não tem. Não é todo mundo que tem o perfil da empresa. Então, ali ele vai conseguir selecionar de uma forma bem tranquila e bem assertiva, tá ligado? Aquele profissional que tem o perfil e se encaixa exatamente nas necessidades que a empresa dele tá precisando. Agora, assim, a partir dali, se você não tá sendo esse grower, né, que tá sendo contratado já pela Ganzá, você também pode realizar o quê? O terceiro passo, que é o mais importante no meu ponto de vista, porque é o seguinte: porque quem está sendo contratado lá na Ganzá, provavelmente ele já deu esse terceiro passo, tá ligado? Então, assim, não vacila e venha, mano, dar esse terceiro passo junto com a gente para validar todos os outros passos que eu te mostrei até aqui. Agora você vai carimbar com autenticidade, tá ligado? Todo o seu conhecimento. Se você quer ter, mano, trazer qualificação para a sua experiência, né, e para o seu portfólio grower, então presta atenção, porque assim, ó, é hoje, cara. Porque hoje você vai poder acessar esse material do curso Cultivando o Seu Remédio, um método completo e profissionalizante que vai te levar do zero à extração de óleos medicinais, assim, sem erros, sem achismo e com resultados reais, né, natural. A gente tá cansado de ver aqui que o negócio funciona e a galera tá vindo truvando, né? Além disso, Tiagão, você vai ter os benefícios e o retorno sobre o teu investimento. Aqui é garantido, galera, ó.
Certificado profissionalizante, ele é válido também para quem quer impetrar o HC, a gente viu isso, né? E comprovar a expertise. O acesso é vitalício, você vai estudar ali no teu ritmo, sem mensalidade, você só vai investir a primeira vez ali da aquisição do curso. As estratégias de nutrição avançada para você maximizar a tua produção, o domínio do cultivo perpétuo, colher para sempre, cara, em vários tempos, o domínio do cultivo também de larga escala, como a gente vê que vai ser importante, e inclusive em pequenos espaços também. E tem garantia de 7 dias do conteúdo. Se você não gostou, você tem aí 7 dias para ter 100% do teu dinheiro de volta. Vai ter aulas bônus sempre aí com assuntos específicos. O Tico faz as atualizações dos novos módulos do curso exponencialmente aí, cara. E para melhorar ainda, Tico, a comunicação, tem grupo no WhatsApp para troca de experiência entre esses alunos, cara. Irmãos, eu tô chamando o VAR pro seguinte, tá? Se liga nesse VAR que eu vou colocar, porque até agora foi só benefício. Mas vocês acham que acabaram? Não acabou não, meus queridos, porque a melhor parte vai vir agora. Sabe o que tá rolando? Tá rolando a economia, porque hoje ou seja, o curso tá saindo, o preço normal desse conteúdo super que a gente fez aí, que é o Cultivando Meu Remédio, mas pensando na galera que tá aí se preparando, que tá fazendo corre, né, fim de mês, aquele rolê, né, pediu promoção, hoje você vai adquirir tudo isso por R$ 249,97, dá menos de R$ 30, é 12 vezes de R$ 29, e esse desconto, galera, é por tempo limitado, dura apenas alguns dias. Curso profissionalizante e preparatório para esse mercado que a gente está construindo e mostrando para vocês que já existe, que vai trazer ainda esse curso peso, valor e muitos benefícios. Pro quê? Pro seu currículo, porque o seu currículo é que vai estar melhorando com esse conteúdo, Thiago Reis. Cara, mas assim, se você ignorar essa oportunidade, assim, você sabe o que vai acontecer, velho? É o seguinte, bom, você vai continuar ali, ó, perdendo dinheiro com tentativas e erros, né? Dependendo de terceiros para as suas necessidades medicinais, ou seja, vai ficar ali observando os outros lucrarem em um mercado que poderia ser seu também, né? Mas aí a oportunidade de adquirir um conteúdo com economia, né? Você vai deixar passar ali. Então, porque esse desconto vai durar apenas alguns dias, então você, mano, vai ficar aí moscando e vai acabar perdendo essa oportunidade, porque não fica vendo a banda passar. Tiagão, não dá pra deixar a indecisão custar o futuro seu aí, galera. Então, ó, você já imaginou como que vai ser a vida quando estiver colhendo e rodando o teu próprio negócio com a planta? Pô, cara, o primeiro passo que você pode dar é agora, é hoje. Começa hoje, começa já, cara. Você vai estar à frente. E o valor que você vai investir no curso hoje, ó, é insignificante de verdade. É insignificante se comparado ao retorno que você vai ter aí de conhecimento. E quem sabe, Tico, retorno financeiro, cara, porque o curso tem esse certificado profissionalizante. Cara, é o seguinte, ó, a gente tá abrindo o olho, né, de toda a galera que acompanha aqui a Natural TV, abrindo o olho, te ajudando a surfar essa onda que tá chegando aí no Brasil. Cara, não ignora essa oportunidade que a gente tá te oferecendo. Começa a transformar a tua vida, da tua família hoje. Como? Conhecimento, estudo, clica no link que tá aí na descrição, adquira logo esse curso, tá R$ 249,97, 12 vezes de R$ 30, R$ 29 para ser mais específico. Esse desconto, galera, vai acabar em breve, e eu vou dizer por quê, porque além disso tem outros módulos que vai entrar, e você que tá adquirindo agora vai tá de novo tendo mais conteúdo. Não perca essa chance que vai mudar a habilidade, né, o seu domínio, e vai mudar a sua vida financeira no futuro que está muito próximo. Cara, o link está aí na descrição. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque amanhã, galera, não vai ter. A gente começa a 1 minuto, mandou aqui o Cosmonauta. Ele mandou pra gente aqui a atualização de cultivo, pediu uma ajuda ali, ó. Planta com folhas com a ponta para baixo, mas tendo um bom desenvolvimento. Planta com 31 dias de vida, solo reaproveitado, adicionado bocache, azomite e esterco. Cama de aves, vaso de 50 litros, solo orgânico mineral. Organomineral ele deve estar levando, né? Então a dúvida dele aqui é o aspecto da folha. A princípio, a planta está bem estruturada,
tem uma folha robusta ali, um verde que tá bem equalizado. É a questão que eu acho que ele tá preocupado, Tiagão, essas folhinhas aqui com aquela garrinha ali que vai ficando para baixo ali, né, cara? E que você acha que pode estar fazendo esse processo aqui, ó? Olha lá, ó, essas folhinhas que você vê que ela vai na pontinha fazendo aquela garrinha ali. Eu não sei se é temperatura, hein? Pode ser também, né? Calor ali, excessivo. Cara, aparentemente aí... Porque é só de cima. Cara, eu tô achando que pode ser esse substrato aí, né? Porque às vezes ele botou ali, ó, alguns elementos que pode criar fermentação dentro do substrato, né? Ali no solo, nas raízes. E aí altera um pouquinho o pH ali do solo dele. Ó, uma investigação é essa. Eu investigaria também a temperatura pra ver aí se não tem... Agora vendo de baixo nem tanto, porque essas folhas de baixo também estão. Eu pensei que era só a pontinha queimada, tá vendo? De baixo. Pode ser mais o que o Tiagão falou mesmo, hein? Tô achando que é mais uma flutuação de pH aí por causa dos elementos. Qual que seria a solução? Medir o pH aí, ver como é que tá esse equilíbrio e fazer o ajuste se necessário? Aí, talvez, mano, fazer uma adição aí, né, de pó de rocha, tá ligado? Alguma coisa nesse sentido aí, um pouquinho de calcário dolomítico, talvez. Calcário, né, pra dar uma estabilizada. É uma boa mesmo, ó. Mas a planta tá bonita, né, Churu? Você vê folhagem bem verdinha, é mais esse aspecto pra ver se isso avança, né? E fica de olho aí nesse pH mesmo do substrato. Chama, vai e volta pra primeira foto aí, fazer igual. Por mais que seja orgânico, o pH também pode influenciar ainda foto, mais. Né? Vamos chamar o VAR aqui. É a outra do lado. Peraí, deixa eu chamar o VAR aqui antes. VAR na tela. Vai falando qual? Essa? Essa aí. Cadê o VAR? Ah, tá ali no cantinho, olha. Pessoal, observa que mesmo enfrentando esse probleminha, o Thiago Reis, esse problema não tem muito tempo e ela tá levantada ali as folhinhas para cima, né? Ela tá ali rezando. Então não é um problema que tá há muito tempo aí nessa planta, senão ela não estaria nessa posiçãozinha que ela tá aí nessa foto. Ela tá bem para cima. Então é uma coisa que dá para corrigir antes dela pegar essas folhinhas e jogar tudo para baixo. Então, agora é o time, Thiago Reis, de corrigir. É isso aí. Exatamente. Muito bom, meu querido. Faz esse ajuste aí, depois conta pra gente aí. Sumido, mas não parado. Nosso querido Rasta do Grow aí, ó. Tamo junto de volta. Vamos ver o videozinho dele. Outdoor, ó. A planta ali na estrutura normal dela, né? Mas abriu bem, né? Abriu bem, ó. Ô, Churuganja, fala do outdoor, cara. Você é o mestre do outdoor, mete marcha. Ainda tá as pipoquinhas ainda, vai crescer ainda mais um pouco, né? Ele procurou não fazer muita técnica, deixou ela ficar ali com os galhos pra cima, né? A vantagem de fazer técnica no outdoor, pessoal, tá muito ligada também à questão do vento. Se na sua região tem vento forte, é bom não deixar a planta nesse formato que realmente quebra, tá? Quebra. Churu, tanto é que ele tá amarrando aqui, provavelmente por esse problema, né? De tombar então, vento. E aí entra o plano de cultivo, pessoal, que a gente gosta muito de falar na consultoria e no curso, né? Quando a gente entende a nossa ambientação, a gente vai levar a planta numa, como fala o Reis, arquitetura que favoreça aquilo que a gente tem ali. Porque às vezes você quer deixar a planta numa arquitetura para foto da sua rede social, mas esquece que aquela arquitetura para o seu manejo não é ideal dentro da sua ambientação. Pessoas que moram em lugares altos e serra e faz o outdoor com essa arquitetura, vai ficar sempre tendo aquela coisa de ter que segurar e de ter que amarrar. Mas tirando isso, né, observa que vai ser uma planta que, como as clássicas no outdoor, cresce bastante e dá um rendimento muito bom. E fora isso, ela aparentemente tá saudável, né? Vamos dizer assim, tá sobrevivendo a guerrilha, né? Tiagão, a gente tem aluno de consultoria que precisou fazer uma teia de aranha com fios porque a planta dele bombou de um tal jeito que tava caindo no chão mesmo os buds, né? Então, ó como é importante mesmo essa questão de equalizar mesmo a arquitetura da planta estando no outdoor, né? Como o Churu falou. Sim. Aqui, a planta muito comprida, mais fino o caule, um vento ali vai forçar demais ali essa estrutura, né? Exatamente, mas tem uma podinha top ali, né? Tem uma poda top, Tem uma podinha top ali. Dois nós principais aí, ó. Sim, mas é isso, cara. É meter marcha. Top demais. Tá indo, né? Lindo. O Boca SA, jardineiro, não é traficante, com certeza, meu querido. Tá com as genéticas boas aqui dele, ó. Vaso de 25 litros, metendo marcha aqui. Vamos ver como é que tá, ó. Aqui é aquela história, né, Churu? A gente vê uma planta mirradinha, assim, no sentido, né? Ela não tem a estrutura de porte forte ali. Ó, ele vai mostrar, acho que é a evolução ali, ó. Não, ou é outra, né?
aqui, ó, é como que poderia trabalhar melhor nesse espaço posteriormente. No próximo ciclo, você vai pegar essa mesma planta e vai começar a trabalhar ela num plano baixo, como a gente viu o Jimmy, por exemplo. Isso faria com que a planta rendesse mais ao redor ali, né? Mas aqui tá na estrutura clássica dela, aquele pinheirinho, algumas ramificações aqui nas laterais. Isso você pode aumentar essa produção. A gente tem esse módulo lá no curso, que é as técnicas de low stress training, né? De você trabalhar a planta baixa ali para melhorar o rendimento, né, Chico? E toda a planta tá ali numa equalização de luz mais por igual, né? Porque a gente tem que aproveitar todo o espaço, né? O indoor, ele tem essa premissa, né, de você ter um espaço reduzido, e esse espaço reduzido tem que ser aproveitado ao máximo, né? Como eu falei mais cedo, é a famosa cozinha americana, é aproveitar o espaço ao máximo. E aí eu queria dizer um negócio aí também, Natural, que às vezes o grower também não faz a técnica, não estou falando que é em todos os casos, tá? Mas às vezes ele não faz a técnica porque ele quer que o negócio vá ligeiro, porque ele tem que, vegetativo curto, esticou, quero colher logo, não dá tempo de fazer vegetativo. Mas essa aqui ele tá trabalhando, ó. Essa menor ele tá trabalhando aqui, né? Ó. Mas uma marrinha aí, né, Natural, para dobrar ela pro lado, para fazer aquele Szinho, ia fazer com que agora ali, ó, naquela foto anterior, em vez de ficar o pinheirinho, ficasse tudo, né, mais nivelado, né? Exatamente, cara, isso faz a diferença ali, né? Mas tá bonita a planta, né? Olha lá, ó, a folha é bem grossa mesmo, né? Essa é muito bonita a folha, né, cara? É impressionante como cada genética traz aí um esplendor da coloração da folha. Muito bacana, meu querido. Tamo junto demais. Deixar o salve aí. Vambora. Comprar, guardar, transportar, importar não é mais crime no Brasil, ou seja, o usuário não pode ser... Jardineiro voltou com adubo de informação, trazendo as notícias da fase de floração, metendo marcha mil, fazendo a revolução, substrato é bem tratado e fertilizar a missão. Se ajuda pra dar um balão, papo reto avançado não é fake não. Pirata Mambembe, Natural TV marchando e aganzar aplicativos, planta vida e bolos planos. Indicação ativa, feminina, sem simila, com respaldo da Anvisa, legaliza nossa trilha atrás do bom, pode crer da medicina que consagra e tempera os terpenos dessa rir. Mamona na esquina, mamona no barzinho, nossas vidas. Mamona a cabeça da galera. Calma, gente. Calma, gente. Calma, gente. My name, by the way, is Dante. Folha que dança no vento do gueto, cura a ferida, revela o segredo, semente, a promessa, bruta visão, colheita, justiça no vaso, no chão, brisa que sopra da horta do morro, perfume da paz, no mundo de choro, cresce calada na beira da esquina, a planta que ensina, que a escola elimina, no sol da viela, a folha reluz, fé que germina onde o medo conduz. Luz que atravessa a fresta do telhado, faz da semente um grito guardado. Semente é sentença contra a opressão. Quem cultiva saber, colhe libertação. Folha que dança no vento do gueto, cura a ferida, revela o segredo, semente, a promessa, a bruta visão, colheita, justiça no vaso, no chão, brisa que sopra na horta do morro, perfume da paz, no mundo de choro, cresce calada na beira da esquina, a planta que ensina, que a escola elimina, no sol da viela, a folha reluz, fé que germina onde o medo conduz. Luz que atravessa a fresta do telhado, faz da semente um grito guardado. Semente é sentença contra a opressão. Quem cultiva saber, colhe libertação. Liberte-se, revolucione, cultive, já. Natural TV, Natural TV, Natural TV, Natural TV.
Essa aqui é para aqueles que pensam que pode nos parar. Comunidade Grower Maker segue unida, organizada, desmistificando toda mentira sobre a nossa sativa sagrada. Fiz a sativa, germinei um prensadão, colhendo flores, as flores da libertação. Entrei na cena com vários irmãos de jardim, na Natural TV do zero a extração do rosinho. Ali eu vi que não vou só, jardineiro só quero a legalização. Hoje desmistifico, pois não posso mais viver na ilusão. Pare pra pensar, toda mãe tem o direito de cuidar. A natureza veio se nos ensinar, temos a solução. Então por que ainda pensam que vão nos parar? Não vão nos parar, Natural TV, não vão nos parar. Comunidade Grower Maker, não vão nos parar. Natural TV, não vão nos parar. Comunidade, é nós que legaliza. Tecidos da flora urbana, feminizada automática, quero uma de cada vez. Descocei meu solo, quer suruma, jardinagem. Top Bud espera Flower Mind, no ambiente pra ela resinar. Iluminação vem de Ganzá, na sabedoria é só clicar, é só clicar. Primata já deixou os links da função. Doutora Raiz afirmou raiz nessa missão. Samuca, Estéreo e Bia fazem a programação, restaurando os bugs e o app roda lindão. O Dan mantém o equilíbrio na equalização. Melhor produção, vem Chico Diegão no design. Chega essa família com os códigos do Alien. Na manutenção Pedro mostrou que é freestyle. E Music Grower chega no impasse pra mostrar que aqui é pra fechar com de verdade. Comunidade Grower Maker, Comunidade Grower Maker. Unidos venceremos, sempre organizados, bem informados. É nós que legaliza. Natural TV, Natural TV, Natural TV, Natural TV, Natural TV.